Agora é hora de falarmos sobre um assunto que é tabu para muita gente, a sexualidade, né? A perda do interesse sexual. O Marcos está aqui, que é psicólogo e também especialista nesta área. Tudo bem contigo? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde, Thiago. Boa tarde. Prazer. Quando a gente fala em sexualidade, em sexo, muita gente já se retrai ou sai dando risadinha, mas as pessoas não percebem que o sexo, a sexualidade, é muito importante para o ser humano. Tudo isso está baseado em algo que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, né, Marcos? E da própria natureza humana também, né? Como dos outros animais, mas da natureza humana em específico. Você percebe, você é especialista nessa área, percebe que esse tabu, ele está sendo modificado? As pessoas estão falando um pouco mais de sexo sem tanta vergonha? Tiago, nós temos aí dois pontos. O principal é a questão do advento da internet em si e o acesso a mídias sociais, às redes. Então, hoje existem inclusive grupos de WhatsApp que tratam dessas questões. É claro que existem outros tipos de grupos, mas que tratam dessas questões. Então, se fala mais, mas virtualmente. Virtualmente. No pessoalmente, fala-se muito pouco ainda. Uma das coisas que eu observo também é que quando a gente vai falar sobre esse tipo de situação, as pessoas ficam envergonhadas. Mas até no trabalho é possível você falar sobre esse assunto. As pessoas acabam tendo um pouco mais de liberdade. Por mais que pareça que não, mas as pessoas conseguem compartilhar com amigos e tudo mais de uma forma muito mais rápida do que com o parceiro. E não deveria ser assim, não é, Marcos? Com certeza. Esse é o principal problema, na verdade. É um dos principais problemas, eu posso elencar. Mas sim, ele fala com o colega de trabalho sobre uma determinada situação, ela fala com a colega de trabalho e não há essa discussão com o parceiro. Certo. Realmente, esse é um problema seríssimo. Seríssimo. E aí, a gente entra nesse contexto aí da falta de interesse sexual. Quando a gente fala nesse assunto, a gente está falando de um assunto que é um vespeiro, basicamente, porque quando a gente fala nessa situação, a gente está pensando assim, por que eu não tenho interesse sexual? Por que a minha parceira, o meu parceiro não tem vontade de fazer sexo? Por quê? Existe uma fórmula para que isso seja resolvido, Marcos? Não existe uma fórmula, até porque o que nós temos que entender é assim, que cada indivíduo é diferente. Todos os casais são diferentes. No momento antes, quando você citou, é mais fácil conversar com um colega de trabalho, é mais fácil você tratar com um estranho do que com um parceiro. A questão já começa errada, e isso é muito básico mesmo, desde o início do relacionamento, tá? Por quê? O que ocorre? No início do relacionamento, tu quer mostrar uma certa perfeição, tu quer mostrar o que tu tem de melhor para o teu parceiro. E o teu parceiro da mesma forma. Sim. Ótimo. Você está tentando mostrar o que há de melhor, mas você procura esconder os seus defeitos, procura esconder uma série de coisas. Na conquista, você sempre mostra o lado positivo. Você está sempre tentando se vender. A palavra vender é complicada, mas você está tentando vender. Você está vendendo o teu produto. Isso, você. Você está vendendo você. E nos relacionamentos, mas hoje já tem a outra questão da mídia social que eu falei que também, por outro lado, ajuda também. Muitas pessoas se conhecem hoje através das mídias. E nas mídias, elas procuram falar sobre as suas qualidades, mas também demonstrar os seus defeitos. E se fala, sim, em sexo. Sim. Não tem como. Se fala, seja virtualmente, ou seja, quando se encontram, coisa assim. Sim. Mas e o ambiente virtual, ele propicia demonstrar os gostos, o que não gosta, o que é bom, o que é positivo, o que é negativo na hora da relação sexual.
E tudo isso, por um lado, ele vem beneficiar o casal, né? Vem beneficiar em partes, porque geralmente no contato virtual você vai tratar mais de fantasias, de fetiches, de algumas outras situações assim. O que não é o caso do que vai acontecer com o casal após efetivado o relacionamento. Sim. E essa perda, ela não ocorre durante a conquista, ela não ocorre durante o namoro. Essa perda, ela ocorre depois de um relacionamento já estabelecido. Certo. E isso pode ocorrer ao longo de muitos anos ou pode ocorrer bem logo após o início do relacionamento. Tá? Sim. Muitas pessoas relacionam também a perda do interesse sexual às mulheres. Sempre como se elas perdessem o interesse. Pode acontecer no homem também? Hoje a gente vê que isso é mais comum do que as pessoas imaginavam? Na verdade, assim, a perda do interesse ocorre de ambas as partes. As mulheres, elas falam mais sobre isso. Elas falam mais sobre isso. Elas falam mais dentro do consultório, elas falam mais com outros profissionais, inclusive com os profissionais médicos, quando elas procuram um profissional médico. E é preciso entender o seguinte, que numa relação, 100% do que eu estou falando, você recebe 50%. E 100 do que você fala, eu recebo 50%. Então, o que você fala necessariamente não é o que eu interpreto. Então, assim, não há como você dar um prognóstico e dizer assim, mas o homem hoje está falando mais sobre, ele sente essa insatisfação. Não, ele não fala. O homem, ele não fala. Até pela questão de criação, hoje que ele está se abrindo mais, sim. Então ele tem essa problematização maior do que a mulher. A mulher fala mais, sim, mas o problema é de ambos. E aí a gente tem uma outra situação que também complica um pouco, porque pode acontecer problemas hormonais nesse homem, nessa mulher, sim. Enfim, e problemas psicológicos. Então, tem uma série de coisas que precisam ser entendidas para aí de ter um diagnóstico, o porquê que esse interesse sexual não está acontecendo. É isso? Inclui-se ainda uma terceira questão, que seria a questão social, Thiago. Social? A questão social também. Questão social. A biológica, ela já é explicada naturalmente, eu acho que já foi tratado até sobre isso antes, a gente já viu também a questão da perda hormonal, que ocorre tanto mulher quanto homem. Sim. O que é natural, é da natureza do homem e da mulher. A questão social, ela envolve muito, principalmente em períodos agora em que às vezes os dois o casal, no caso, os dois parceiros estão passando por dificuldades financeiras. Sim. Isso gera uma certa ansiedade, isso gera uma certa insegurança, gera uma série de conflitos. E tudo isso leva a perda de interesse pelo sexo em si. Falando, não é pelo parceiro, até pela perda do interesse. Da relação sexual, não acontece. Não, exatamente. E assim, ambos retraem, deixam de lado essa perspectiva para tratar apenas essa questão do social. Vamos resolver esse problema agora. Sim. Então, fica em segundo plano. Isso tudo vai prejudicando a vida do casal em si. É uma somatória de pequenas coisinhas que, no final das contas, ela se torna um grande monstro. Sim. Ela se torna um grande monstro. E daí, assim, tem as duas possibilidades. Você fala, poxa, a culpa é minha disso estar acontecendo. O homem, ele se questiona, a culpa é minha da parceira não estar procurando. E a parceira, o que está havendo? Ele encontrou algo de diferente ou alguma outra situação em que eu não estou tendo conhecimento? Há essa relação da desconfiança. Tudo, desde como nós quando começamos no início da conversa, pela falta do diálogo. Essa é a segunda. E a questão psicológica, sim. A ansiedade, ela é uma das principais causas que vai levar com que haja a perda do interesse sexual pelo parceiro, sim. De ambas as partes. Primeiro, pelo medo da insegurança de não ser o que o parceiro espera, ou seja, você tem uma baixa autoestima. Sim. Né? Essa insegurança, ela é muito corrente, principalmente por parte do homem. Problemas do passado, problemas que a pessoa já teve em outros relacionamentos e que para ele foi uma coisa difícil,
ele também pode carregar para um próximo e assim Ele vai ter esse problema sempre. Isso. Sempre ele vai... sempre não. Em alguns casos. Em alguns casos ele vai trazer essas situações, sim. Ah, já passei por isso. Já começou errado. Sim. Não, na verdade não começou errado. Na verdade ele está somatizando uma série de experiências anteriores. Também ele poderia não ter tido nenhum tipo de experiência e falando assim, não, essa não é a fórmula. Mas não há fórmula. Não existe fórmula. Talvez esse seja o grande desafio das pessoas, sim, né? Porque assim, perda de interesse sexual, mas o que está acontecendo comigo? Daí a pessoa vai pontuando, é isso, isso, isso. Mas pode ser que não seja nenhum desses, pode ser que seja um outro, que seja diferente. Tem como resolver isso, Marcos? Talvez a pergunta que as pessoas se façam agora existe uma solução para esse problema? Existe. Muitas vezes ela pode ser muito fácil e ela pode chegar ao extremo de ser drástica. Mas existe sim. Porque assim, qual é o papel do psicoterapeuta dentro de todo esse contexto? E aí que entra a questão da psicologia sexual. Ele vai atender individualmente cada pessoa, se ele for atender um casal, ele jamais vai atender o outro separado depois. Sim. Mas quando ele atender um casal, o papel dele é o de intermediador. Ele é um intermediador entre o casal. Então, assim, devido a todas as outras questões, esquecendo a biológica e a social que eu já havia falado no início, eu tenho medo de falar para você o que está acontecendo na nossa relação e de você me dar uma réplica que eu não fique satisfeito e a gente acabe indo para uma discussão. O papel do psicoterapeuta é o de intermediar isso. Então, assim, ambos vão fazer a sua queixa ao psicoterapeuta. Sim. E cabe a ele intermediar essa relação. Direcionar como isso vai ser tratado e resolvido entre eles. Exatamente. Direcionar como vai ser tratado. Não dar o direcionamento, olha, a fórmula para vocês resolverem é essa. Não existe isso. Não existe isso. Mas ele vai fazer... porque assim... você está falando, eu estou conversando com você, e daí você está me falando algo, eu estou ouvindo aqui, sim, e posso não estar prestando atenção. O colega que está ao lado, ou a colega que está ao lado, que vai fazer o papel do psicoterapeuta, ele vai perceber, ele vai falar assim, não, esse é o grande problema. Então, porque aconteceu uma determinada situação, mas isso não vem ao caso, o caso é tal coisa. Não, o que não vem ao caso é o principal. Pode ser que seja o principal que incomodou o outro. Exatamente. Né? E quando o psicoterapeuta devolve para ambos, dá o feedback, e eles falam assim, nossa, a gente não se deu conta disso. Que era isso. Mas eles têm que estar preparados para isso. Eles têm que estar dispostos a isso. Muito legal, gente. Olha, obrigado pelo bate-papo de hoje. Obrigado, eu agradeço. Muito legal porque são essas conversas que podem fazer uma grande diferença nas pessoas que estão em casa acompanhando a gente, tem essa falta de interesse sexual, mas não entendem por quê. É uma série de fatores que estão envolvidas, mas quando a gente debate sobre isso, é importante para todo mundo. Isso. Obrigado mais uma vez, Marcos, e até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade. Eu agradeço você. Valeu. Tudo de bom. A gente vai agora para um rápido intervalo com imagens da Praça do Migrante aqui em Cascavel. Trânsito aí tranquilo na cidade, né? 27 graus